10 minutos se haviam passado e Omaha se transformara num cemitério ao ar livre. Os defuntos, alguns cortados ao meio, eram arrastados pela maré. Barcos de tropas ardiam em chamas. Sobre o mar, flutuavam telefones, antenas, rádios quebrados, caixas de munição, cantis, capacetes, fuzis entortados, cordas, pacotes de ração. Daniel retrocedeu. Buscou a proteção do casco de uma lancha virada. Mais de 2/3 de seus colegas haviam caído, e ele era o único capaz de enxergar os atiradores dentro dos abrigos graças aos seus sentidos apurados, característicos dos querubins. Puxou o gatilho, mas errou de propósito. Por determinação dos arcontes, os anjos da morte não podiam empregar seus poderes contra os mortais, tampouco para decidir o curso de uma batalha ou campanha. Descarregou o pente e escutou os motores de mais barcaças que atacavam. Com explosões no céu, na terra e no oceano, cercados por ilhas de destroços, a impressão que se tinha era de ter ingressado no inferno. Daniel andou vagarosamente na direção da área seca, um terreno perigoso mesmo para ele, com minas escondidas sob toras de madeira e cercas de arame farpado. O caos então se estendia por todos os ângulos da praia. Dali, as falésias de Point du Roc, um precipício que logo seria atacado pelos batedores do exército. Para piorar, a ressaca empurrara os barcos a leste e muitos soldados desembarcaram longe de seus setores originais. Quase a totalidade desses infantes ficara ali, parada, em completo estado de choque. Cerca de 800 homens, sem saber para onde ir, sendo abatidos como patos selvagens, acotovelados atrás dos tetraedros de aço, simplesmente tentando sobreviver. Nessas condições, parecia impraticável continuar, até que ocorreu um fenômeno notável que Daniel jamais esqueceria. De todas as características humanas, talvez a mais estupenda seja a capacidade de se adaptar, de se moldar, física e mentalmente, às situações mais adversas. Passadas 2 horas de pura carnificina, os sobreviventes, agachados junto aos cadáveres, começaram a se acostumar ao perigo. O choque que os paralisara no início, aos poucos se transmutava em uma coragem instintiva. Os combatentes que ainda resistiam foram tomados por uma espécie de embriaguez, por uma vontade absurda de sobreviver. Não importava a que custo. Enfim, uma brecha se abriu, com os recursos alemães, sobretudo as minas, sendo consumidos em detonações simultâneas que vitimavam 10, 15 americanos por vez. Reunidos em pequenos grupos, os recrutas principiaram a subida às ribanceiras, à medida que a cerração provocada pelo ataque aéreo se dissipava. Daniel acompanhou um capitão desconhecido e, com mais 8 praças, galgou o barranco aos tropeços, tentando rastejar sobre o mato. Um tiro de espingarda furou a garganta de um dos soldados, que morreu na hora, enquanto seu espírito repetia através do tecido: Estou bem. Estou bem. E continuou a se esgueirar, sem realmente notar que morrera. Não se preocupem comigo, eu estou inteiro. Estou bem. O militar à sua esquerda também não teve sorte. Um disparo resvalou na granada que trazia presa ao suspensório, arrancando-lhe a cabeça e cegando o parceiro à dianteira. O capitão não parou para acudi-los. Na verdade, nem sequer se deteve. A perda ou a morte de alguém naquelas circunstâncias era trivial, um acontecimento totalmente aceitável. Sob gritos desesperados de socorro, Daniel e o que sobrara do time avançado se agruparam de costas para um muro cimentado. Havia uma casamata de concreto visível a 50 metros. O capitão, que os liderava, carregou a bazuca, apontou para o abrigo e atirou, destruindo parte da janela, o que atordoou os alemães e deu tempo para que os norte-americanos escalassem a ladeira, contornando o posto pelos 2 flancos. Ninguém, fora o exilado, reparou no ninho de metralhadoras armado sobre uma rocha, ao sul. Um dos homens do seu pelotão foi decapitado pelas rajadas, sucedidas pela deflagração de um morteiro. O anjo mergulhou numa cratera, escapou do pior, e mesmo com o braço crestado, respondeu com 3 balas que incapacitaram os germânicos. Quando emergiu, o rosto estava preto. Encontrou o comandante crivado de chumbo, mas ainda vivo, e ele o incentivou. Aproveite agora. O oficial entregou a ele 2 granadas. Sim, senhor. Daniel respondeu num timbre automático e sozinho partiu para atacar a casamata. Rolou os 2 explosivos através da abertura, esperou a detonação e na sequência entrou pela porta. A fumaça, ainda quente, os grãos de poeira cintilando no ar. Dentro do abrigo, o querubim distinguiu 5 artilheiros dilacerados com a pele grudada no teto, os órgãos espalhados no chão. Suas armas eram inúteis agora,
e nas paredes havia marcas de fogo. Daniel respirou fundo, provou o odor de pólvora seca. Estava faminto por conta do braço, então aproveitou para vasculhar os armários. Embora os celestiais possam curar seus corpos físicos, os chamados avatares, eles ainda precisam de comida e descanso. O alimento se converte em matéria, a substância necessária para que se regenerem a carne, o tecido e os ossos. O exilado descobriu sobre um baú uma lata de salmão em conserva e abriu com um canivete. Utilizou a lâmina como colher e enfiou o peixe na goela. Fechou os olhos, apreciou a iguaria, mas a tensão renasceu quando escutou o clique de uma pistola sendo engatilhada. Peguei você, Yankee de merda! Sibilou uma voz masculina, cuspindo as palavras num alemão prussiano. Era um major da Wehrmacht, que o rendia, de cabelos louros e curtos, os olhos castanhos, a barba rala. Usava uma boina escura e um uniforme cinzento, com a águia nazista bordada no peito. Apontou a Luger para o seu coração. E agora? Como espera sair dessa? Daniel o encarou com seriedade. Fora apanhado de surpresa e, uma vez na mira, aparentemente nada poderia salvá-lo. Só que, em vez de levantar os braços para se entregar, ele saboreou o salmão, engoliu e deu um sorriso. Bom isso, hein? Retorquiu em inglês. É da Noruega? Mar do Japão. O oficial guardou a arma e os dois se abraçaram vigorosamente. Deveria ter mais cuidado. E se eu fosse um soldado inimigo? Nesse caso, eu teria notado. O querubim reconheceu seu antigo parceiro, Mikhail, também convocado ao Esquadrão dos Anjos da Morte, mas que fora ordenado a se alistar nas potências do eixo. Afinal, os arcontes exigiam relatos de ambos os lados. Que coincidência. Coincidência até demais. Como assim? Sei lá o que se passa na mente daqueles palermas. Os palermas era como Daniel e Mikhail intimamente se referiam aos seus chefes, os Malakins. Comentava-se que tais anjos tinham o dom de antever o futuro e o usavam para planejar todas as suas ações minuciosamente. Trovejaram mais bombas no setor norte da praia. Daniel visualizou a orla a partir da estreita janela. Passadas 3 horas, Omaha era uma selva de sangue e metal, com barcos, anfíbios e tanques incendiados. Os enfermeiros prestavam socorro aos feridos, aplicavam-lhes injeções de morfina, espargiam sulfa sobre os membros talhados. Grande parte dos abrigos havia sido tomada, mas a luta pela Normandia estava longe de terminar. Daniel escutou passos no lado de fora. Desmaterialize-se, aconselhou ao comparsa. Deve escapar voando através do tecido. Fuja! Eu devo? O major alargou um sorriso. Não podemos nos desmaterializar, Daniel. Ou se esqueceu? Nossas instruções são para não deixarmos o reino físico. Mikhail era rígido no cumprimento de ordens. Não à toa se adaptara tão bem ao exército germânico. Precisa me tomar como prisioneiro. Daniel experimentara a dura tarefa do desembarque e temia que os praças não desejassem fazer prisioneiros. Recolheu argumentos para convencer o colega, mas ao abrir a boca, um estampido fez a casa-mata arrufar. Atingido por um disparo no coração, o celeste de fios louros tombou. Tentou se agarrar ao amigo, mas a vida física o deixara e, ainda que perder o avatar não significasse para ele a morte final, era de qualquer maneira uma experiência traumática que poderia deixá-lo fora de ação por anos, talvez séculos, até que o espírito se recobrasse. Por um instante, Daniel ficou congelado. Um cabo da 1ª divisão adentrou o posto fazendo sinal de positivo, certo de que o havia salvado. De nada. Deu-lhe uma palmada no ombro. Posso ficar com a Luger? Claro. Ele respondeu apático. As pistolas Luger, usadas pelos oficiais alemães, constituíam um souvenir dos mais cobiçados. Cadê o sorriso? Um segundo rapaz o estimulou. Ouvi dizer que estamos arrastando esses putos costa dentro, daqui até Juno. Joia. O exilado sacudiu o pescoço. Muito bom. Voltou à consciência. Para o inferno com esses canalhas. É assim que se fala, disse o cabo. O segredo é pensar grande. Exato. Maniou a cabeça. Pensar grande. Daniel repetiu para si mesmo, fitando o avatar inerte de Mikhail. Sibilou as palavras mágicas, como as nomeara, o mantra que recitava sempre que as emoções ameaçavam suplantar a razão. Não é uma guerra. É um jogo. Uma gosma incolor desceu pelos lábios de Abu quando ele finalmente se dispôs a falar. À primeira impressão,
era a de alguém engasgado com a própria saliva, tentando engolir e respirar ao mesmo tempo. Os braços e as pernas eram atrofiados, como os dos bebês vítimas de talidomida, impedindo que ele caminhasse sozinho. O pênis era minúsculo, desproporcional ao tamanho do tronco. Os lábios estavam em carne viva, os olhos eram como bolas escarlates e a aura projetava energias satânicas. Usando sua visão de calor, Kyra reparou que os pulmões da besta estavam cobertos por um imenso tumor, que se alastrava pelos quadris, abdômen, agarrava-se à espinha e terminava no cérebro. Ao que tudo indicava, a doença era permanente, e uma vez que ele não podia morrer, estava condenado a sofrer dores terríveis, sem chance de tratamento ou reversão. Abu rolou para o lado, procurando uma caixa de fósforos na cabeceira. Como seus braços eram muito pequenos, Ismael o ajudou. Acendeu a chama, levou-a ao cigarro e entregou ao diabo, que tragou, saboreando a fumaça. Enfim saciado, sorriu para o executor, contente ao revê-lo. Só você mesmo, meu velho, para me fazer esta visita. Discerniu os outros anjos que o cercavam. Preparou alguma festinha para hoje? Kyra não podia negar. O aspecto da criatura era repugnante, mas sua condição chegava a dar pena. Estava claro que Abu não raciocinava direito, afetado pelo tumor na cabeça. Desenvolvera com isso sintomas de esclerose, certamente potencializados pelo ambiente pútrido em que vivia. Ismael sentou-se ao seu lado na cama. Pegaram você. E pegaram de jeito. O que aconteceu desta vez? De sempre. Fui seduzido. O infernal sibilou entre os dentes. Um bando de hippies, chupadores de pica. Usaram a clavícula de Salomão, puseram um sensitivo no meio do círculo. Tentaram de tudo para me conjurar. Pervertidos, pilantras, cagões. Agora já era. Fiz merda e foda-se! Sorveu outra tragada. Não é tão ruim se você pensar bem. Não é tão ruim. A perspectiva de ser aprisionado em um casebre parecia execrável a Ismael. A gente se adapta a tudo, filhão. O demônio apontou para o televisor desligado. É bom descansar um pouquinho, sem ninguém pra me encher o saco. Tornou a olhar para a ruiva. Deu outro sorriso. Não querem mesmo sentar, comer uns salgadinhos, colocar uma música? A loucura de Abu era algo semelhante ao mal de Alzheimer. A mente apagava os fatos recentes, mas preservava os acontecimentos distantes. Por outro lado, era curiosa a maneira como ele se expressava, sempre empregando gírias antigas, a maioria em desuso há décadas. Estamos buscando um amigo. Kyra tomou as rédeas da discussão. Ismael sugeriu que você poderia nos ajudar. Eu? Sim, você. Ela reforçou com o semblante fechado. O sujeito que procuramos foi tragado pelo rio Oceanos. O nosso plano inicial era localizar Agnias, a segunda cidade, a colônia que guarda uma das passagens para a Estrada Cósmica. E foi direta. Você saberia encontrá-la? Agnias? Sim, já ouvi falar. Abu concordou, num rompante de sanidade. Mas pelo que o meu mestre me disse, ela foi destruída. A exemplo das demais colônias atlânticas. Ismael inclinou-se para a frente. Seu mestre usou essa palavra? Destruída? Bem, não exatamente, mas convenhamos. O diabo abriu os braços. O que os leva a acreditar que ela estaria inteira? Nossas evidências são sólidas, rebateu Kyra. Faz menos de 3 meses que estivemos em Atea, uma das 10 colônias perdidas. Essa é a prova de que ainda há fortificações intactas, ocultas dentro de vórtices. Abu contemplou a janela. Soprou uma argola de fumaça. O cigarro já fora consumido até a metade. Mas veja, aí o caso é outro. Agnias não estava mais sob o controle dos Atlantes quando o dilúvio se abateu sobre a Terra. Não estava. A ruiva franziu o senho. Pelo que sei, ela foi invadida pelas tropas de Enoque durante as guerras mediterrâneas. Um fato histórico. Depois que um dos reis morreu, os generais abandonaram o lugar. Urakin se irritou. Ele detestava mentiras, subterfúgios,
odiava os demônios em geral, e o discurso de Abu estava pontuado de falhas. Sentiu o impulso de esganá-lo, mas diante de Kyra, preferiu se conter. Essa sua história não faz o menor sentido. Resmungou o guerreiro. Por que as legiões de Nod invadiriam uma fortaleza inimiga e depois a deixariam? Isso eu já não sei. Confessou o monstrengo. Seja como for, não faz diferença, porque eu não tenho a mínima ideia de onde Egron estaria agora. O cigarro terminou, e para mantê-lo acordado, Ismael sacou outro bastonete. Dessa vez, porém, Kyra o deteve. Fincou os olhos em Abu. Vai nos dizer como encontrar Egnias. Vocês estão surdos ou o quê? O diabo gritou, babando gosma. Eu sou apenas um servo. Meu amo não me diz muito. Ele continuava vidrado no cigarro. Acende aqui, meu amigo. Acende aqui, rapaz. Me faz esse favor pro seu irmãozinho. Hein? Não me deixa na mão, cara. Acende aqui pra mim. Mas o executor não se mexeu. Como juiz e carrasco, ele entendeu o que pretendia sua líder e entrou no jogo. Puxou o maço inteiro do bolso. Pode ficar com eles. Ismael esticou o pacote. Basta nos dar uma pista concreta. Filho da puta. A fera engasgou-se. Você é um sacana, Ismael. De que lado tá, afinal? Pensei que a gente fosse amigo. Unha e carne. Era um barato. Não banque o idiota. Não para cima de mim. O anjo endureceu. Sabe muito bem de que lado eu estou. Faça a coisa certa pelo menos uma vez na vida. Abu deu uma fungada no travesseiro, apreciando o odor residual do alcatrão. A substância, calculou Kyra, devia estimulá-lo, enquanto a falta dela o deixava moroso. Tem um lugar. O diabo pigarreou. Uma estação que os Atlantes apelidaram de posto de controle. O verdadeiro nome eu não me lembro. Mas era algo como a cidade no topo do mundo, a cidade sobre o mundo. Bom, era de lá que eles monitoravam as colônias. Monitoravam? Questionou a Arconte. Como? Não sei. Não era uma pista que queriam? Esse posto de controle é acessível a partir do plano físico? Ela inquiriu. Claro, bem como todas as localidades atlânticas. O problema é que ele foi lacrado e tem uns macetes para entrar. Mas a trilha continua firme. Firme onde? Basta pensar um pouquinho. Os globos escarlates piscaram. Se vocês fossem incumbidos de construir uma torre de observação, onde a ergueriam? A criatura mostrou os dentes podres. Gargalhou como quem propõe uma charada. Quem pensou no Kanchenjunga acertou. Onde? Rosnou o Uraquim. É a terceira maior montanha do mundo. Kyra se recordou das aulas de geografia quando ainda era estudante em Santa Helena. Fica óbvio depois que a gente sabe a resposta. Abu estalou os dedos. Sigam a estrada até onde o tecido se fecha numa cortina de aço. Lá encontrarão indicações que qualquer anjo conseguiria enxergar. Mas lembrem-se, a passagem só se abre às 11 horas exatas. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. E apontou para o cigarro. Agora me passa essa beleza aí, amigão. Kyra sussurrou no ouvido de Ismael. O que acha? Acho que ele está dizendo a verdade. Seria tolice nos enganar, considerando que agora nós três sabemos onde ele mora. Muito bem. A capitã maneou a cabeça e o executor, por fim, entregou o maço ao diabo. Uraquim encerrou o diálogo com uma clara ameaça. Escute aqui. E escute bem. Pôs o dedo em riste. Se estiver nos enganando... Liga a TV antes de sair, por favor. Abu o cortou, indiferente à bravata. Deixe no Vila Sésamo. Voltou-se para Ismael e agora tinha a expressão de criança. O Enio é um barato. Mas sabe aquele pássaro? O grandalhão de penas amarelas?
Às vezes ele me dá arrepios.